Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao meu canal. Opa, eu estava dublando, mas não é o que vocês estão pensando. Gente, agora com a minha voz original, vocês viram que eu dublei o cantinho da Cris Reis agora, e daí vocês devem estar se perguntando o porquê que a Maíra, eu sou filha da Cris Reis, está aqui hoje apresentando o Mulheres Incríveis. Porque, gente, tá muito óbvio que a mulher incrível, a mulher mais maravilhosa, a mulher incrível de todo esse mundo é a Cris Reis. E nada mais justo que fazer esse quadro hoje, especialmente para ela. Porque, não sei se vocês sabem, o vídeo que vai sair na semana que vem é o aniversário da Cris Reis, dia 13 de abril, tá? Vai lançar hoje, semana que vem, é o aniversário da Cris Reis. A gente está comemorando essa semana somente para ela, a Semana da Cris Reis. Então vai ser tudo voltado para ela e nada mais justo que o Mulheres Incríveis ser dela. Então hoje iremos conversar sobre a Cris Reis. E vocês estão se perguntando, mas o que vocês vão falar da Cris? Eu já conheço tudo sobre ela, ela é uma mulher já completa, ela é uma mulher aberta, a gente conhece tudo sobre ela. Vocês conhecem a Cris Reis empreendedora. Vocês ainda não conheceram a Cris Reis? O caráter, a Cris Reis como mãe, a Cris Reis como pessoa do passado, a história da Cris Reis. E é hoje que a gente vai contar isso pra vocês, é hoje que vocês vão conhecer esse passado e essa história, porque essa mulher tem uma história. Além daquela 300 reais de empreendedorismo, ela tem uma história de vida muito linda e marcante. Eu quero que vocês acompanhem comigo agora, ok? Então, gente, estou aqui com a Cris Reis, né, minha mãe. E hoje a gente vai conversar, vai ter um papo, eu estava explicando para eles no começo, que não vai ser um papo de empreendedorismo, ou de como iniciou a sua empresa, ou do seu passado na loja. Mas seu passado como pessoa, como mulher, como criança, como tudo que você viveu no passado. A gente quer saber isso hoje, que essa história é tremenda e vai impactar muitas pessoas, tenho certeza. Você vai ouvir a história de novo dos 9 anos de idade? Eu vou ouvir. Eu conheço a história e vou ouvir ela de novo pela terceira milhões de vezes. Oi, gente, tudo bom com vocês? Que bom, pediram bastante pra mim estar aqui também no Mulheres Incríveis. Eu falei, caramba, mas me conhecem tanto. Mas queria mesmo assim. E atendendo um pedido aí de várias mulheres, estamos aqui, né? Vamos lá, então pode começar. Estou muito orgulhosa já de cara com esse quadro você apresentando. Vamos lá. Vamos lá, começando pelo básico. Seu nome é Cris Reis, você tem quantos anos? Vou fazer 40, graças a Deus. 40 agora, dia 13 de abril, com muito orgulho e feliz. Não pareço ter os 40 anos. Não pareço. Pra quem não te conhece hoje, você é proprietária. Isso, sou casada, vamos lá. Casada há 22 anos com o Márcio Francisco dos Reis, né? Tenho 2 filhos, que é a Maíra mais velha, que vai fazer 17, e o Ian, que tem 12 anos. Eu sou natural de Rondônia, Cacoal, Rondônia. Saí de lá muito pequenininha, eu não conheço, não lembro, mas saí muito pequena de lá, Cacoal, Rondônia. E eu sempre tive família estruturada em casamento, pai e mãe casados até hoje, pela graça de Deus. E então, assim, desde pequenininha, só que meu pai era mudava muito. Né? Era bem, eu já contando um pouco da minha história. Meu pai era que nem só dá um resumo ainda. Que nem ambulante, mudava o tempo todo. Tem 2 filhos? Mas 2 filhos, sou proprietária do Cantinho da Cris Reis, que é uma das maiores, é a maior loja hoje, não pela estrutura, tá? Quando eu falo maior, mas pela quantidade de locação de clientes que a gente atende hoje. Não tem uma loja no meu estado que atenda tanta clientes assim como a minha, que começou com 300 reais, nem você disse, no fundo de casa, há 7 anos atrás, vai fazer 8 anos atrás no máximo tem. Então, assim, essa é a resumidinha da minha história. Sou evangélica, graças a Deus. O que mais? Corintiana. Acho que é basicamente isso. A primeira pergunta, que eu acho que muitas pessoas têm dúvida, já te perguntaram, é saber da sua infância. Como que foi na sua infância? Já escutaram a história de que você começou a vender as coisas com 9 anos, ter esse lado do empreendedorismo, mas saber a sua infância, como que foi aqui, ou aonde que foi, como que foi? Eu lembro da minha infância em Rondônia um pouquinho, quando eu tinha uns 5 anos, 6 anos, onde eu já gravei um quadro aqui no canal, gravei um vídeo no canal falando que eu tinha um problema no meu dente desde criança, e eu tinha um negócio que eu travava a mão e os pés, então eu lembro muito forte dessa minha infância, que quando eu tinha esse problema, por falta de informações do meu pai e da minha mãe, não sabia, eles me batiam, né? Até a minha irmã, a gente conversando esses dias sobre esse assunto, ela falou, desculpa, porque eu chamava o pai e a mãe para te bater, porque eu travava a mão, cruzava as pernas, porque eu sentia tanta dor na minha gengiva, que era a única forma de eu passar a dor, era fazer isso, e eles achavam que eu tinha bruxismo, um monte de outras coisas lá, repreendiam, não entendia o que era, e eu sofri muito. Então, assim, eu lembro que a minha infância não foi muito, muito boa, essa parte aí. Aí depois que a gente veio para Campo Grande, eu lembro toda a fase da minha mãe em Rondônia, trabalhando na porta de escola, que a gente comia os banjares, comia as coisaradas que a minha mãe fez. Se você não assistiu a história da minha mãe, tá aqui também, linda, maravilhosa, Mulheres Incríveis.
Então eu lembro dessa parte da minha infância. Agora a parte boa da minha infância foi quando eu cheguei em Campo Grande, onde a gente mora hoje. Quando eu cheguei em Campo Grande, eu tinha em torno de 6, 7 anos. E aí eu lembro que o bairro aqui não tinha muita gente, então a minha infância foi daquela menina de rua levada. Eu nunca brincava de boneca. Eu tinha boneca, eu tinha isso aqui, mas não brincava. Minhas brincadeiras de infância era bater no menino, era bete, era rua, era jogar as coisas, era dona de... Enquanto as crianças da minha rua trabalhavam ou brincavam de boneca, eu era dona do mercado. Eu catava as coisas de casa da minha mãe e vendia o mercadinho para as meninas. Eu vendia arroz pronto, feijão pronto, mijinha pronto, toda risada, né? Mas eu sempre fui comerciante. E aí, a minha infância era essa, tentando moleque, batendo moleque, correndo no meio da rua. Eu era muito menino, Eu não tive aquela coisinha de menininha delicada, tanto é que eu acho que eu posso ganhar o dinheiro que for do mundo, que eu não vou ter cara de delicada, porque eu sempre fui muito moleque, assim. E então, a minha infância foi muito boa dessa parte, aonde que eu curtia brincar, mas já tinha responsabilidade, porque a gente tinha uma condição de vida muito pobre. Nessa época que eu tô falando, que a gente brincava, eu vendia dentro do mercado, meu pai trabalhava como gari. E meu pai achava muita coisa no lixo que levava pra mim ter brinquedo, boneca, eu achava o máximo aquilo, eu restaurava as bonecas, fazia ficar bonitinha e vendia. Então eu sempre tive esse lado. Eu nunca pensei em pegar as bonecas pra mim brincar, eu sempre tive esse lado meu assim já na veia, por isso que eu falo que eu sou excelente vendedora, de criança mesmo. Mas foi muito bom essa infância minha, que eu aproveitei também bastante ela, até eu ter que começar a trabalhar, porque eu tinha que ter responsabilidade. Sim. E falando, começando a trabalhar, ter responsabilidade sobre a sua adolescência, que eu sei que tem uma história na sua adolescência que você teve uma mudança muito grande na sua adolescência, quero que você conte sobre essa mudança e o que aconteceu. Tá, então, como meu pai era difícil o convívio com ele, não era fácil. Meu pai foi transformado hoje, né? Não era fácil, as minhas irmãs tudo saíram de casa muito cedo. A Cleusa foi embora muito cedo, a Anice foi embora muito cedo para São Paulo. E por causa das brigas, porque ele era muito machista e radical, não deixava a gente fazer absolutamente nada. E a gente era umas meninas super responsáveis, eu trabalhava, eu trabalhava, para você ter ideia, dessa mudança que você falou, de 12 anos, eu era babá, minha mãe teve que pegar uma autorização judicial para me estudar à noite na escola, porque não poderia estudar à noite, e para me trabalhar durante o dia, eu estudava à noite. Eu terminei meus estudos dessa forma, então eu saía de casa às 5 horas da manhã, chegava em casa 10, 11 horas da noite naquela época. E aí, meu pai, ele ficava, qualquer coisa que alguém falava, conversia, ele vinha brigava, não queria saber, batia na gente, era bem assim, radicalzão mesmo. E a gente não suportou aquilo, e aquela história dele mudar toda hora, mesmo aqui em Campo Grande ele queria mudar, voltar para Rondônia, voltar para Cuiabá, voltar não sei para onde, queria mudar, a gente não aguentava mais isso na nossa vida. E aí, quando eu vi com 15 anos, eu fiquei até 15 anos aqui, quando eu vi que meu pai estava de novo nessa fase de mudança, sair tudo certinho, eu falei assim, não, eu vou embora para São Paulo, morar sozinha morar com as minhas irmãs. Então, a menina que saiu do interior, que não teve contato com nada, com ninguém, e eu não tinha orientação, assim, de pai e de mãe sobre drogas, sobre sexo, sobre nada. E a gente tinha que descobrir isso por si. E aí, então, eu fui para São Paulo morar com as minhas irmãs. Ok. Aí eu fiz essa mudança. Como que foi a sua vida, a ida para São Paulo? Como que foi sua vida lá? Como que foi chegar num lugar diferente do que você estava acostumada? Porque você veio do interior, de Rondônia, Isso. Campo Grande, uma cidade em desenvolvimento, para você ir para uma cidade, um estado gigantesco e já estava subdesenvolvido. Tá, eu cheguei com 15 anos lá, não sabia nada da vida, eu era muito boba e eu era muito inocente, porque eu não tinha tempo e não tinha orientação. E aí eu cheguei lá em São Paulo e fui morar na Vila Madalena em Pinheiros, o point de São Paulo, pra quem sabe, Vila Madalena, aquela coisa. Eu cheguei na época que tava gravando até uma novela da Globo lá chamada Vila Madalena, cheia de artistas pra tudo quanto é lado, tal, não sei o quê. E aí eu fiquei encantada, desdobrada, mas aí eu tive que cair na real, que eu tinha que trabalhar, fui trabalhar também lá de cara, fui trabalhar de babá, em seguida eu comecei a trabalhar numa cafeteria. E aí eu comecei a trabalhar, e aí o que aconteceu? Eu fui pra São Paulo, beleza, já entrei na escola, de cara também, me matriculei para terminar meu ensino médio. E aí, estudando, conheci umas meninas muito bacanas, amigas, tudo certinho. Nessa escola que eu conheci o Márcio, no primeiro dia, segundo dia de aula, o engraçadinho falou assim pra mim, ai, que morena linda, vou dar uns beijinhos. E aí, se ferrou. Mas voltando um pouquinho antes de chegar no Márcio... tem essa pergunta do Márcio. Tá, antes de chegar no Márcio, então eu fui trabalhar. E aí, o que aconteceu? Beleza, aí eu tô trabalhando, tô tendo minha vida normal, e uma das minhas irmãs decidiu ir embora, voltar pra Campo Grande, que é a Anice, voltou. E aí, eu continuei trabalhando, estudando, uma rotina normal, aprendendo, conhecendo, indo para as baladinhas. Nesse tempo eu desviei, não estava na igreja. Eu saí da igreja porque eu cheguei lá, eu falei assim, ai, aquele tempo todo eu era obrigada a estar na igreja pelos meus pais. E aí eu falei, não, agora eu vou curtir o mundão. Saí, virei, sabe o quê? Você colocou essa pergunta aí ou não? Não.
pessoal não sabe essa parte da minha vida. Meu Deus, eu vou revelar. Eu ia falar sobre, eu ia perguntar, mas pode falar. Posso falar? Pode falar. Então, aí eu descobri que eu era excelente dançarina. Gente, na época das histórias na época agora. do tchan, aquelas coisas aradas e tudo mais. E aí, um belo dia eu estava dançando num barzinho, sei lá, num lugar com as meninas, e um olheiro chamou nós e falou assim, vocês têm muito talento, vou formar um grupo de dança com vocês. E aí eu fui convidada, eu fiz parte de um grupo de dança que dançava, animando aberturas de shows, assim. Vários artistas a gente abriu. Eu fiquei quase 2 anos nesse grupo. Dançarina de axé. Dançarina de axé, meu Deus, tem umas fotos horrorosas. A dançarina de axé, nós dançávamos, e nisso a gente acabou ficar bem conhecida lá em São Paulo, na região que a gente morava. Você já viu as fotos, né? Eu tenho um pouco, não de vergonha, mas assim, eu curti, mas assim... Foi experiência. Foi experiência, eu ganhava pra isso naquela época, eu ganhava. A gente dançava, fazia 3, 4 apresentações, escola de samba, tudo a gente dançava. Aí foi nessa fase, minha mãe nem sonhava. A mãe nem sonhava. Acho que até hoje. Aí nisso eu já tava namorando o Márcio e dançando como dançarina, né? Aí depois, hoje não danço nada. Aí quando eu conheci o Márcio, eu tô lá. Pode continuar ou não? Você vai perguntar uma coisa perguntar como você conheceu o maridaço. Foi na escola. Foi na escola que você conheceu? No primeiro ano. Aí ele se encantou comigo, falou assim, que eu tinha... Porque imagina, eu era dançarina, a gente tinha um corpo, né? Um popô daquele jeito. E aí ele ficou... A gente começou a conversar, fazer gracinha, a gente ficou. Só que naquela época ele tinha namorada. E ele ficou comigo. Eu sempre fui muito correta. E aí quando eu descobri que ele tinha namorado, seu vergonha tinha namorado no interior. Aí ele ficava comigo durante a escola e no interior ele ficava com a namorada. Eu terminei com ele. Aí eu terminei com ele e fiquei, acho que eu estive na minha vida, tudo certinho. Até a gente ter um encontro novamente, que passou uns 5, 6 meses ele tentando me conquistar depois que ele terminou com a menina, tudo certinho. E aí ele veio novamente, a gente veio e se encontrou novamente. Aí, você vê que a Cris, ela sempre tá em mudanças constantes. Sim. Sair de uma cidade, de ir pra outra cada vez maior, entendeu? Com maiores desafios. Eu quero saber, quais foram as suas maiores dificuldades em São Paulo? Por que eu tô pegando tanto em São Paulo? Porque em São Paulo eu vejo que você teve mais experiências do que você teve aqui em Campo Grande e em Rondônia. Porque você era mais presa. Em São Paulo você tinha um pouquinho mais de liberdade pra viver, pra, entre aspas, ter experiência. Eu queria saber suas maiores dificuldades e também aproveitando os maiores aprendizados que você teve em São Paulo. Isso. Lá em São Paulo eu descobri o seguinte. A maior dificuldade minha foi resistir às tentações. Já que eu cheguei de cara a minha do interior, né? Como você disse. Foi descoberta por um olheiro para fazer parte de um grupo e apresentar. E logo a gente está fazendo várias apresentações. E dentro disso, você resistir a drogas, resistir a bebidas, um monte de coisa, porque eu sempre fui muito radical. Enquanto as outras meninas faziam algumas coisas desse tipo, eu não. Eu nunca fumei, eu nunca quis bebida forte, eu não gosto. Eu experimentei, não era muito minha praia. Então, as dificuldades foi um pouco dessa. E aí, uma das dificuldades maior foi que a minha irmã, que eu morava junto, chegou em mim e disse, eu estou indo embora. E meus pais estavam em Rondônia, na verdade minha irmã não ia voltar para Campo Grande, ela casou e ia embora para Minas Gerais, que é que mora em Minas até hoje. E eu falei, e agora? Eu não queria voltar para Campo Grande, porque meus pais não estavam aqui, não queria ir para Rondônia, e eu tive que ficar sozinha em São Paulo. Eu fui para morar com minhas irmãs, todas elas foram embora e eu fiquei. Então eu tive que aprender a me virar sozinha. Mas com muita quantos anos? 16 anos. 16 anos. Para 17 anos. Com muita maturidade, muita responsabilidade, já trabalhava. Aí, para me manter sozinha lá em São Paulo, o que aconteceu? Coincidiu bem na época que o pai do Márcio também se separou, teve um rolo, e aí a gente arrumou uma casa para alugar, para morar junto como namorados, porque ele então não tinha como quem ficar, e eu e minha irmã estava indo embora, a gente foi dividir a casa, a gente não foi assim, vamos casar, que nem todo mundo fala, um casal, isso e aquilo, aconteceu dessa forma com a gente. E aí a gente foi enfrentar as dificuldades de 2 pessoas, uma com 17 anos, uma com 19, o Márcio ia fazer 20 anos, morar junto sem experiência, sem querer, porque a gente não foi morar junto porque quis, a gente foi por causa da circunstância. Ele não tinha onde ficar e muito menos eu, e a gente não tinha dinheiro para se manter sozinho, então alugou uma casa, os 2 racharam todas as despesas. Aí começou as grandes dificuldades, porque eu ia pra balada, ele ia pra balada, a gente não tinha uma maturidade ainda, né? Tava formando. De casamento, a gente não tinha entendido o que a gente tinha naquele momento. Então no casamento passou muito perrengue, se sim, for no começo. Por conta disso. Aí agora uma coisa em São Paulo que eu aprendi muito foi ter responsabilidade. Porque a gente pagar minhas contas, água, luz, aluguel, porque senão eu não ia conseguir sobreviver, me manter lá. Então eu tinha que me pagar. Então eu tive que trabalhar, eu trabalhei em 2 empregos, eu trabalhava no serviço o dia inteiro
estudava à noite e no final de semana eu ia para uma choperia lavar copos, lavar pratos, lavar tudo, trabalhava à noite também para poder ter meu dinheiro para me manter. Você ficou quanto tempo em São Paulo? Eu fiquei em São Paulo 15 anos. 15 anos. 15 anos. Gente, 15 anos em São Paulo. 15 anos. Aí já aproveita e já faz a pergunta que muitas pessoas já vão ter essa dúvida, eu acho, no vídeo, que é assim. Estava 15 anos em São Paulo, estava obviamente com uma vida já quase com amigos, com marido, com tudo. Teve eu em São Paulo, estava com um filho em São Paulo já. E aí você está em Campo Grande aqui hoje. Eu quero saber como que foi essa volta para Campo Grande. E aproveitando também, tipo, por que você veio para Campo Grande? E também aproveitando como que foi sua vinda aqui para Campo Grande, se teve dificuldade, a mesma coisa. Porque você saiu de outro lugar e veio para outro. Outra mudança. Eu vou só dar um resuminho que meus primeiros 5, 6 anos de casamento foi um terror. Terror mesmo. Muitas traições, principalmente do outro lado. Eu não, eu era mais certinha. Muitas traições, muita confusão. A gente se separou várias vezes. A gente chegou a morar junto quase um ano sem se relar um no outro, só por morar junto. Isso com 18, 19 anos. Porque as circunstâncias eram muito ruins. E aí eu vejo hoje muitas pessoas que desistem de casamentos, assim. Eu passei por muita coisa, mas muita mesmo, assim, que outras pessoas não suportariam. Não estou dizendo que tem que suportar, mas eu suportei muito. O Márcio, ele tinha uma histórico de vida de traições muito pesada, muito ruim. A família toda dele foi assim. E era muito pesada. E aí o Márcio achava que trair era normal, então ele aprontava muito. Até que eu cheguei e dei um basta para separar. E aí, quando eu decidi que eu não queria mais aquilo separar, ele pegou e começou a tomar jeito. Ele chorou, até então ele falava que não gostava de mim, gostava com minha irmã. O dia que eu falei que eu ia embora, ele chorou com a amiga dele, que nem gostava de mim, porque achava que, né, enfim. E a amiga falou assim, você ama essa mulher, fica com essa mulher, lute por ela. E aí foi quando ele decidiu mudar. Quando ele decidiu mudar, nosso casamento começou a andar, ainda não melhorou 100%, mas começou a andar. E aí, quando as coisas foram ficando boas, ficou boazinha, a gente decidiu ter você. Aí eu decidi ter uma filha, de 7 anos já de casada. Decidi ter uma filha. E quando eu decidi ter a Maíra, fiquei mais 2 anos tentando engravidar, engravidei. E aí, quando você nasceu, aí eu vi realmente que não tinha como eu ficar em São Paulo. Eu já tinha uma vida estruturada, já tinha amigos, tinha tudo, mas era eu e o Márcio. Quando chegou a você, eu percebi que a dificuldade era muito maior. Não tinha onde deixar, não tinha quem deixar. E aí eu comecei a pagar babá, comecei a pagar tudo, só que mesmo assim era muito difícil, porque eu quase não via. Você não tinha contato, e eu falei, não é isso que eu quero pra mim. Vamos para Campo Grande, meus pais moram lá, lá a gente consegue um emprego, consegue algumas coisas e vamos para lá. E aí ele falou, ele já vinha passear aqui, gostava, falou, vamos morar lá, vai ser uma condição de vida melhor. Meu pai tinha prometido arrumar um emprego para nós pela prefeitura, meu pai tinha muito contato político, chegou aqui, meu pai não tinha arrumado nada. A gente foi passar dificuldade também. E aí a gente veio, a mudança foi assim, uma mudança desta forma. Aí a gente veio para Campo Grande, a gente trouxe dinheiro suficiente para comprar uma casa, que é essa casa que a gente tem hoje. Né? Por enquanto a gente mora nela. Aí a gente tem essa casa que a gente arrumou, reformou, mas a gente comprou essa casa quando a gente chegou, há 15 anos atrás. 16 anos vou fazer agora atrás. E aí a gente foi fazer a nossa vida aqui em Campo Grande. Um mês e os outros, um ano na verdade, não foi só um mês. O primeiro mês foi adaptação, comprar a casa, a gente comprou a casa que a gente tem hoje. A gente trouxe dinheiro suficiente para isso, na época arrumamos ela e tal. Só que daí a gente ficou desempregado, acabou o seguro-desemprego de 6 meses, a gente não tinha dinheiro. O que a gente teve que fazer? Bolo, pastel, essas coisas para vender na rua, para ter leite, para comprar para você. A gente chegou a um fato, que eu não esqueço até hoje, que teve um dia que acabou tudo. Eu não tinha dinheiro, nem o Márcio tinha dinheiro. E aí, você chorando, pedindo para mim leite e iogurte, você tinha nem 1 aninho e meio, mais ou menos, 2 aninhos. E aí você chorando, pedindo para mim um leite e iogurte. E eu fui pra fora de casa e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu comecei a chorar desesperadamente porque eu não tinha dinheiro. E aí eu falei, o que eu vou fazer? E aí, questão de meia hora, 40 minutos, mudou o tempo. Aqui já é muito calor. De repente começou a ficar meio frio, friozinho. E nisso que ficou frio, a gente foi no guarda-roupa pegar um casaco. E o Márcio pegou um casaco pra ele, eu peguei um pra mim. O Márcio pegou o casaco e colocou a mão, porque você sabe que seu pai tem mania de esquecer dinheiro nas roupas, né? Gente, isso aí é um problema do meu pai muito grande. E na hora que ele enfiou a mão no casaco dele, ele tirou, naquela época tinha 50 reais. 50 reais era muito. E aí a gente foi no mercado, fez uma comprinha até boa. Então assim, eu falei, aí aquele dia eu falei assim, olha, muito forte isso, eu me emociono toda vez que eu falo isso. Que Deus, ele é tão maravilhoso na nossa vida que ele muda até o tempo, pra não deixar faltar nada pra você. Aquele dia eu orei e falei, Deus, me ajuda, eu não posso deixar minha filha sem ter o que comer. E mudou o tempo. Se não tivesse mudado o tempo, aquele dinheiro eu acho que estaria lá até hoje, por muito tempo, naqueles casacos. Você entende? O calorzão que tava, mudou, esfriou. E o Márcio pegou a blusa e achou o dinheiro. Aquilo lá pra mim foi assim, um gesto de Deus dizendo assim,
igual aquele versículo que tem na Bíblia do passarinho, né? Que não semeia, mas come, que planta, que ele muda as vestes, tudo ele providencia. Então ele providenciou naquele momento, até mudança de tempo, de tão maravilhoso que era na minha vida, ele fez. Então, e aí a gente foi até que a gente conseguiu trabalhar, o Márcio entrar na empresa, e eu entrar em outra empresa também, que eu tinha um aprendizado incrível, e assim foi. Aí começou, eu e o Márcio CLT, até eu decidi ter meu negócio. E seu reencontro com Deus foi onde, como? Eu voltei para a igreja quando eu estava nesse emprego que eu arrumei, numa empresa, e era de telemarketing, já contei a história para o pessoal que conhece. Eu entrei numa empresa de telemarketing, tinha uma carreira de crescimento. Eu entrei como telemarketing em 6 meses, eu era supervisora, gerente, assim, que quase ninguém fazia isso da vida naquela empresa. Eu fui muito rápido e eu aprendi muito naquela empresa, tive muito conhecimento. E ali eu conheci um rapaz que ele era da igreja e ele me levou. E eu tinha trauma de igreja, pelo fato do meu pai e da minha mãe ser, eu era da Assembleia de Deus, eu tinha tomado trauma pelo... Eu falei o nome, meu Deus. Eu tomei trauma porque naquele tempo era muita religiosidade. Então a minha imagem que eu tinha de religião, de Deus, de igreja era muito distorcida, era ruim. Pelo fato de não poder passar uma base, não depilar a pele. Aí minha mãe e meu pai era muito tradicional. Eu não assistia TV, a gente assistia TV escondido de vizinhos. Porque meus pais não deixavam ter TV. Religiosa ao extremo. Ao extremo. Eu já apanhei por causa de ter um rachado assim na saia. Eu já apanhei. Então assim, eu tinha pavor de igreja. Eu relacionei igreja e Deus. E aí o que aconteceu? Esse rapaz começou a falar de Deus. Eu falava assim, menina, você vai cansar de falar pra mim de Deus, eu não quero saber, eu não vou pra igreja, não vou pra igreja. Minha família é da igreja, eu não gosto. Aí um dia, ele perturbou tanto, mas ele perturbou tanto, que um dia eu falei assim, tá bom, chega. De tanto você falar, eu vou na sua igreja, acabou. Vou uma única vez, não vou mais. E aí eu fui. Só que a igreja dele era totalmente diferente desse universo, dessa que eu conheci e fui. Quando eu cheguei lá, pensei uma balada. Aí associou a dançarina, tal, não sei o que. Brincadeira, mas era uma igreja que tinha um curso de jovens, que tinha até jogo de luz, alegre. Eu cheguei e fiquei de boca aberta, mas eu acho que é tudo provisão de Deus, sabe? Eu cheguei lá assim, eu fiquei de boca aberta e Deus me mostrou uma nova versão do que tinha mesmo. Aí aquele monte de jovens sorrindo feliz, brincando e pulando no louvor, cantando Fernandinho, e pá, animado. E aí de repente, na minha cabeça, mulher não prega na igreja, que a igreja que eu era não podia mulher ministrar, fazer isso, fazer aquilo. Aí de repente chamou lá a preletora da palavra da noite, veio uma mulher, uma bispa sábia, uma bispa, que falou lindamente da palavra de Deus, que eu fiquei encantada. E aí eu falei, nossa, que diferente, gostei. Aí ele me convidou, vamos semana que vem? Eu falei, vamos. Aí eu fui, aí eu comecei a ir, porque eu gostei do estilo. E aí de repente eu me apaixonei novamente. Aí eu fiquei nesse ministério praticamente quase uns 8, 10 anos, até eu entender que não era pra mim aquele ministério de jovem. Ele foi muito bom de aprendizado. E aí eu mudei pra presbiteriana, que é onde a gente, é a filha da onde a gente está hoje, até hoje, que é a Graça, Comunidade Graça Cristã, que foi fundada por uma pastora de lá. Aí foi esse meu reencontro com Deus, não larguei mais, não largo nunca mais. Arrastou o Márcio também. Arrastei o Márcio, Aí o Márcio foi nessa igreja, essa primeira que eu fui. Teve um dia que eu chamei o Márcio, achou que eu ia pra balada, porque eu chegava muito feliz, e ele com ciúme. Ele falou assim, eu vou nessa igreja então pra saber. E foi, chegou lá, ele se encantou também. E aí ele começou aí até ele aceitar Jesus, nós dois batizamos juntos. E tudo certinho. Aí nós casamos, porque até então a gente não era casada, a gente fez tudo certo, casou com aliança, a gente fez uma lua de mel, a gente foi pra lua de mel. A gente falou assim, da partir de agora é uma nova história. A Maíra fica até brava, porque ela disse que eu casei, eu tive ela irregular. Brincando, né, gente? Brincando. Então a gente casou, tive lua de mel, e aí eu decidi construir uma memória de casamento nova em Cristo. Aí nossa vida foi transformada. Aí foi as mudanças que aconteceu. O homem de Deus, o Márcio, hoje é uma pessoa incrível, que não tem como falar em traição, mulher, nada na vida dele. Se for comparar o Márcio de antes com agora, você nem reconhece. Não, e nem eu, se eu falar pro pessoal lá de São Paulo quem que é, eles falam que eu tô mentindo hoje. Porque é uma nova criatura total mesmo, assim. Assim como você, uma menina que teve uma história tão triste no passado, ser a mulher que você quer hoje em dia. Verdade. Dá um orgulho, dá um sentimento de conquista, de saber que Deus tá contigo a todo momento. Verdade. Isso é incrível e muito maravilhoso. Aproveitando, está encerrando já. Estamos encerrando. O papo é muito bom. Gente, se sentar pra conversar com essa mulher sobre a infância dela, sobre tudo que ela passou, você vai levar horas. Ela contou um resuminho pra vocês. Muita coisa aqui. Se ela for contar detalhe por detalhe, vocês ficam de boca aberta. Eu mesmo já sei de cabo a rabo. Tem pessoas que falam que eu sou, só de cortar rapidinho, assim? Não. Tem a cara de carrancuda, né? Brava. Tem pessoas que têm medo de chegar até mim e conversar. Mas é porque a minha vida sempre foi muito séria. É muito séria, de verdade. Era matando um leão por dia pra sobreviver e viver. E eu tive que aprender coisas que pessoas, você com 16, você tem 17 anos,
Você não sonha que quer morar sozinho, que quer trabalhar sozinho, que Nem comprar pensa, nem planeja. Então eu tive que fazer tudo isso muito jovem. Então eu criei uma maturidade muito. Então eu sou muito séria, não gosto nem que faz brincadeirinha bestas comigo, vocês ficam. Eles tentam fazer, eu fico brava com eles. É o único momento de discórdia lá em casa é querer me zoar, que eu não curto. Porque eu sou muito séria com relação a isso, porque eu entendi que pra gente conseguir conquistar algumas coisas, se você não levar a vida a sério, fica difícil. Não tem como. Não tem como. E hoje a mulher de sucesso, empreendedora, Sim. mãe, casada e tudo que vocês conhecem hoje em dia, é nada melhor do que, assim, a gente tem uma história que a gente sempre vai no shopping, né? Aham. E a gente vai lá no shopping, vou contar uma historinha, a gente sempre vai no shopping e ela passa naquelas vitrines, aquelas lojas luxuosas de joias, de aliança, etc. Ela olha e fala, ai, que linda, né? Que bonito, isso, aquilo. Vamos ali na bijuteria, na loja de bijuteria. Vai, faz a compra, ela fica super feliz com as bijuterias dela. Ama os biju. Ama os biju, ela tem o dinheirinho dela pra comprar? Tem, mas aí ela prefere gastar com algo que ela... Proporciona um prazer maior também, Um prazer maior, que ela gosta das bijuterias dela. A gente tava parando, a gente parou pra pensar, eu, né, principalmente, do que dar de presente pra você, dessas mulheres incríveis, que é algo que sempre que você vê de passo, você fica meio que olhando, assim, você fica admirando, mas eu não sei porque você não teve coragem de comprar até hoje. Ele falou, vamos dar um empurrãozinho, isso, falei com meu pai, ele foi lá e comprou pra você, vende todos nós, obviamente, aproveitando também o presente das pessoas que estão ali, do seu aniversário de 40 anos, agora dia 13, tá? Você vai dar esse presente pra você, gente, essa mulher merece muito. É uma joia, essa mulher, porque ela merece e muito, gente. A minha primeira! Primeira de muitas, se Deus quiser, tá? A minha primeira joia de muitas. Deixa eu te falar um negócio. O que acontece? Eu falo muito sobre preço e valor. Aí eu sempre comparo, quem me acompanha sempre fala assim, você vai no shopping, aí tem a loja lá da Vivara, que é essa loja de joia, e tem uma loja de bijuteria. Só que seu dinheiro dá pra comprar a bijuteria. Você não vai chegar na Vivara e vai falar pra moça, me dá essa joia aqui pelo preço e pagar uma bijuteria, que você não vai sair de lá com a joia. Eu sempre usei essa referência no meu canal. E eu sempre passo mesmo lá, olha Vivara, olha tudo e falo assim, um dia, mas esse dia chegou por vocês. Eita, mas eu amo minhas biju também, mas vamos lá. Gente, olha que negócio chique, até pra abrir é difícil. Meu Deus, eu não tinha visto isso, olha aqui. Esse certificado e tudo da joia? Da joia. Caramba, meu Deus, é uma joia mesmo. Achou que era brincadeira. Gente, olha isso. É um anel de rainha, é isso? Exatamente. Rainha do Tecmonte, rainha da minha Tem uma vida. coroa. A minha mulher incrível. Tem uma cor muito linda, gente. Tem uma coroa. Eu vou pôr. Eu não fiz nem a minha unha hoje. Eu vou pôr. Depois eu mostro uma foto com a unha feitinha, bonita. Mas mostra aqui, mostrar ali perto da câmera. Vou mostrar. Que chique. Que chique. Tô toda boba. Nossa, que chique. Minha primeira de muita. Primeira de muitas. Abri o baú, agora eu vou ter. Mas Pontapé inicial. pontapé inicial. Mas mais do que... mais do que... do que a joia, do valor. Não tô falando do preço, não tô falando de dinheiro. Eu acho que ganhar um presente desse que você e seu pai foram na loja, provavelmente vocês compraram à vista. Certo? Certo. Não vai pesar no bolso, no orçamento da família em nada. O papai tá super ultra tranquilo e consciente. E com fruto do nosso trabalho, da nossa empresa. Da nossa empresa. Viver de festa. Que todo Algo mundo que todo mundo acha impossível acha de viver. impossível você não pegue um monte e viver de festa. Acha que não tem como. Você olhar pra mim, filha, eu vou olhar nos seus olhos. Uma mulher que com R$300 do fundo de casa começou uma empresa desacreditada, como a maioria das minhas amigas são, mulheres são, sem apoio de marido, de pai, de qualquer pessoa, mas que ela provou que trabalhando certo, honesto, correto, ela conseguiria se colocar no mercado e ir além. Hoje eu estava dando mentoria, eu estou com alunas do exterior. Eu estou conhecida, a gente foi no shopping, hoje eu fui reconhecida em vários lugares também. E dizer assim, que através dessa empresa, o que me orgulha não é o valor que vocês pagaram na joia, o dinheiro que entra, porque eu nem sei às vezes quanto entra na empresa, porque eu não faço questão mais, quem cuida da administração agora é o Márcio. Eu só quero trabalhar, entregar conteúdo gratuito, fazer isso, fazer aquilo, dar curso. Mas eu quero dizer que isso daqui representa isso. Que quando você persiste, quando você não desiste de qualquer coisa que você propôs a fazer no seu coração, abrir uma empresa, abrir qualquer negócio, quando você quer, você pode voar muito alto, você pode conquistar muito.
independência financeira, independência de liberdade. Isso aqui é só uma joia que vale, tem um valor, né? Pagou, porque tem um dinheiro, uma marca, tal, tem um certificado. Mas você sabe que por trás da joia teve um trabalho de alguém que acreditou nela mesmo. Então acredita sempre em você, acredita sempre em você. Ninguém melhor do que você para acreditar em você, para você conquistar muito, muito, muito. Fiquem com Deus, estou emocionada. Um beijo no coração de vocês, até o próximo. Mulheres incríveis, uhul, tchau. Ai.